Faz quanto tempo que tu tá na luta pela renda básica universal, cara? Isso é Bem, uma ideia que tu teve há muitos anos atrás? acho que, inclusive, se me permite fazer aqui um convite a vocês Aham. e a todos que estão nos ouvindo, neste próximo sábado, a partir de meio-dia, lá atrás da Biblioteca Municipal Mário de Andrade, na Praça Dom José Gaspar, na chamada Cachaçaria do Rancho, eu estarei lançando o livro Meu Jeito de Fazer Política, onde, inclusive, conto um pouco de como começou essa história relacionada à sua pergunta. Começa com a formação que meus pais me deram. Meus pais, Paulo Cochrane Suplicy, Filomena Matarazzo Suplicy. Eu sou o oitavo de 11 filhos e filhas. Me transmitiram uma formação muito católica, muito cristã, e sempre procuravam dizer a todos nós, rezávamos conjuntamente, de quando em quando, assim, uma vez por semana, pelo menos, diante de Nosso Senhor. E ele dizia, olha, é importante que vocês sempre se mantenham unidos, fraternos, solidários e tudo. Mas também me ensinaram que estes valores deveriam ir para além dos muros de nossa casa. Eu morava numa casa muito agradável, grande, tinha piscina, tinha lugares onde eu andava de bicicleta, e diante do Parque Siqueira Campos e do Parque Alexandre de Gusmão, naquela esquina. Mas, pouco a pouco, também fui observando. De um lado, meu pai era, por 30 anos, presidente da Fundação Guarda do Pequeno Trabalhador e proporcionava para meninos de 10 a 14, 15 anos a oportunidade de parte do dia estudar, outra parte ser guardinha de automóvel, ou engraxate, ou outra atividade. E, às vezes, quando eu acompanhava até lá, eu via que os meninos o abraçavam como se um segundo pai. Também fui percebendo coisas do tipo, meu quarto ficava diante do Parque Siqueira Campos, e às vezes, lá por volta de meia-noite, eu era acordado, tinha uns 10 anos de idade, eu ia ver o que era lá, percebia algumas mulheres levando borrachadas de policiais para entrar na rádio, na viatura policial, e daí ficavam 3, 4 dias no distrito policial, 3, 4 dias depois estavam lá vendendo seu corpo. E muitos episódios, eu também, quando ia na fazenda de meus avós, em Bragança Paulista, fazenda Boa Esperança, jogava futebol com todos os colonos e tudo, ia depois na casa deles e às vezes levava-os na sede para tomar lanche, ficar amigo deles e tudo. E fui percebendo tantas coisas, e como meu pai também era do movimento pela desfavelização, e eu, por vezes, o acompanhei nestas reuniões e fui formando valores. Eu também, assim, quando eu tinha os 14 anos, fui crismado e convidei para ser meu padrinho de crisma o Dilson Domingues Funaro, que se casou com minha irmã Ana Maria e me deu um livro que foi muito importante na minha formação, a história de Galileu Galilei, e também na época eu assisti o filme sobre Leonardo da Vinci. Então, tem uma cena onde a mulher, a filha, estão conversando com o Da Vinci e diz, que você fica aí falando que a Terra é redonda, que ela não é o centro do universo? Você não está vendo que está incomodando as autoridades, a igreja e tudo? Porque eu quero saber a verdade. Mas por que tanto você quer saber a verdade? Porque é uma coisa humana. Aquilo lá me mexeu muito comigo. A história de Galileu Galilei, de Leonardo da Vinci, me tornaram um aluno que era mediano no Colégio São Luís para, digamos, o sexto da classe. E certo dia encontrei professores lá na rua Marconi com a
Barão de Itapetininga três professores de geografia portuguesa e canto orfeônico. Nós estávamos falando de você, engraçado. Você aparece aqui agora. Como é que você se tornou um aluno tão aplicado? Eu fiquei contente com aquilo, sabe? E daí passei também, na minha adolescência, a querer saber, afinal de contas, o que era o capitalismo, o socialismo, o comunismo. E eis que depois fui estudar administração de empresas e, concluído o segundo ano, eu pedi a meus pais, olha, estou querendo muito saber como é que é. Surgiu a oportunidade de uma viagem à Europa para participar do Festival da Juventude pela Paz e Amizade em Helsinki, na Finlândia, e daí eu poderia visitar muitos países da Europa Oriental e Ocidental. Meus pais me deram, por um semestre, a oportunidade de conhecer a Finlândia, a Rússia, a Tchecoslováquia, a Polônia, Iugoslávia, Hungria, Bulgária, e França, Itália, Áustria, Suíça, Alemanha Oriental, Ocidental, o Muro de Berlim. Eu tinha uns 20 anos e voltei de lá, certo de que era possível, sim, transformar a sociedade brasileira, mas que isso deveria, ainda mais diante do Muro de Berlim, né, deveria ser feito por meios da democracia, com liberdade de expressão e tudo. E terminei meu curso de administração de empresas e, então, quando me formei, trabalhei um ano com meu pai no escritório Suplicy, desenvolvendo um setor de exportação de manufaturados, escritório Suplicy de corretagem. Então, mas fevereiro de 1966 surgiu um concurso para ser professor de economia na escola onde havia me formado, na Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresas. Eu disse a meu pai, olha, eu estou querendo muito saber de como resolver os problemas brasileiros e tudo, e se eu passar nesse concurso, eu vou poder provavelmente fazer um mestrado, doutoramento em economia nos Estados Unidos. Eu gostaria muito. Filho, veja bem se é o que você quer, porque ser professor não vai lhe dar o padrão de vida que você está acostumado. Mas se você acha que é o que vai lhe deixar feliz, eu vou lhe apoiar. E assim, eu estava casado com a Marta e já tinha o Eduardo Supla, que com 5 meses foi conosco para os Estados Unidos. Fomos para Michigan State University, em East Lansing, fiz o mestrado. Aí resolvemos voltar por 2 anos para a Marta concluir o curso de psicologia dela. E daí, ao voltar para continuar o PhD, o doutoramento, ela fez o mestrado dela em psicologia e eu concluí o doutorado em economia. E lá eu aprendi muito dessas coisas que você me perguntou, por isso que contei essa história. Lá que você aprendeu sobre a renda básica universal, primeiramente? Lá, primeiro, eu aprendi, porque muitos economistas nos Estados Unidos, do mais largo espectro, desde James Tobin, Milton Friedman, Paul Samuelson, John Kenneth Galbraith e todos, passaram a defender, e dentre outras grandes lideranças, Martin Luther King Jr., a defender que fosse instituída a garantia de uma renda para todos. Milton Friedman, Abba Lerner e mesmo Paul Samuelson e James Tobin e tudo, primeiro defenderam a garantia de uma renda através de um imposto de renda negativo. E quando eu só contar um pouquinho de como eu acabei chegando no Senado, né? Então,
O fato de voltar em 1973, segundo semestre, e passei a lecionar tempo integral na GV, macroeconomia, microeconomia, desenvolvimento econômico, economia internacional e tal. E quando chegou 74, na última hora, Samuel Weiner e Jorge da Cunha Lima me convidaram para escrever artigos sobre economia. Em 75, Rolf Kuntz me convidou para ser editor de economia da revista Visão. Em 76, Cláudio Abramo, grande jornalista da Folha de São Paulo, me convidou para escrever, e ao lado de Joemir Betting, que escrevia diariamente, né, artigos sobre política econômica na Folha. E eu passei a escrever 3, 4 artigos por semana. Essa foi sua primeira experiência na mídia? Foi. Última Hora, Visão, Folha de São Paulo, escrevendo aí regularmente 3, 4 artigos por semana. Entendi. Escrevia pra caramba. De 1976 a 80. Quando chegou outubro de 1976, eu, com amigos, apoiei a candidatura a vereador de Flávio Flores da Cunha Bierenbach, que depois foi deputado federal, ministro do Superior Tribunal Militar e tal. E quando estávamos comemorando a sua certa vitória numa pizzaria em Moema, me lembro que vieram à minha mesa. Olha, nós estávamos lá na nossa mesa comentando quem é que poderá ser candidato na próxima eleição, a deputado ou o que seja, em 78. E pensamos que, como seus artigos na Folha estão sendo muito lidos, sobretudo pelos jovens, seria bom você se candidatar.